Bom dia, bonitinha. Bom dia, bonitão. Tá aí. Aí o Manhã do Rony tá no ar. E nessa quarta-feira, nós vamos ter um papo muito importante, no qual vamos entender o porquê do risco de infarto aumentar em 30% durante o inverno. A gastronomia, vai ser lindo. A gastronomia havaiana invadiu nossa cozinha, não é? E como uma onda, né? E quem vem surfar nessas delícias comigo e bater um super papo é a atriz Angela Dipp. Agora, olha só quem está prontinha para nos trazer as notícias da manhã. Daqui a pouquinho, olha ali, ó. Tá vendo? Toda bonitinha. Paola Preto. Mas antes nós vamos para um breve intervalo, mas eu prometo que nós voltamos já. Fica aqui comigo, vai. Nosso programa está apenas começando. Vamos falar de saúde? Bora. As baixas temperaturas do inverno fazem aumentar em 30% o risco de infarto, segundo dados do Instituto Nacional de Cardiologia, principalmente em pessoas que apresentam fatores de risco. Entre, vamos dizer, aos idosos, aqui está um idoso na sua frente, esse índice pode aumentar ainda mais. Hipertensos, fumantes, pessoas com diabetes, obesidade, estão entre os que sofrem o maior risco e precisam de cuidados redobrados no inverno. Para esclarecer melhor sobre isso, eu estou aqui com o cirurgião cardíaco, o Dr. Edmond Tique Gabriel. Muito obrigado, doutor, por ter vindo. Obrigado, Rony. Esteja à vontade, essa casa é sua. Olha o tamanho do coração. E esse é o livro, esse aqui também, né? Sim. Coração, ensinamentos de um órgão magistral, sem dúvida. É tão magistral que o câncer não ataca ele. Pois é, essa é uma grande curiosidade. Nós não temos a incidência de câncer maligno com muita frequência no coração. É muito difícil você ouvir falar que uma pessoa faleceu de câncer do coração. É verdade. E essa é uma curiosidade na área médica que até hoje a gente está pesquisando para entender o porquê que isso acontece. Não pesquisa não, que está tão bom assim. Bom, doutor Edmond, o que acontece com o coração quando essas temperaturas atingem níveis mais baixos? O que acontece é que quando a temperatura cai, nós temos uma situação chamada hipotermia, e aí as pessoas mais expostas a essas temperaturas baixas, pessoas que não têm agasalho, pessoas que não se alimentam adequadamente, elas estão sujeitas a uma sobrecarga do coração. O coração tem que trabalhar mais para aumentar a temperatura interna do corpo e compensar em relação àquele frio externo. E o que acontece, Rony, é que quando a gente tem esse contato do frio externo com o nosso corpo, as artérias do nosso coração, aqui a gente tem o músculo cardíaco, essa massa muscular cardíaca, e nós temos aqui em vermelho todas as artérias do coração, as artérias que nutrem, que irrigam o nosso coração. Essas artérias expostas ao frio é a mesma sensação de você colocar as suas mãos abaixo de na água gelada, ela fica pálida. Tá. Então essas artérias elas entram em colapso, elas fecham, o que a gente chama de espasmo, e isso diminui o fluxo sanguíneo para o próprio músculo cardíaco. E isso gera, na verdade, uma sensação de pré-infarto. Você começa a ter os sintomas que vão te levar ao infarto pelo colapso, pelo espasmo, pelo fechamento das artérias do coração. Entendido. Agora, é uma época, doutor, que, na verdade, todos nós, quer dizer, há uma endemia, hoje a gente sabe, de gripes, nessa época do ano. Está todo mundo... Aqui, metade do nosso povo aqui está resfriado ou com gripe. Isso também ajuda, de certa forma, esse processo? Sem dúvida. Existe uma relação direta entre virose e infarto. Por que isso acontece? Primeiro, qualquer tipo de vírus pode ocasionar, com o passar do tempo, um risco aumentado de infarto. Então, não é só o vírus da gripe, ou o vírus da Covid, ou qualquer que seja outro vírus. O que nós sabemos é que o vírus gera uma toxina na nossa circulação, um processo inflamatório que primeiro inflama o músculo. Então, toda essa massa aqui do nosso coração, que é o miocárdio, ele inflama, gera a miocardite. A miocardite, ela acaba sobrecarregando essas artérias que estão, na verdade, sobre o miocárdio. E aí, consequentemente, você tem o músculo inflamado e as artérias comprometidas por essa inflamação do próprio músculo, podendo resultar realmente no infarto do coração pelo mecanismo de interrupção do fluxo sanguíneo. Nessa época também, nós bebemos menos água. Eu já sou uma pessoa que não tomo muita água. O seu colega de faculdade, o Leandro Etchenick, que é meu cardiologista e meu amigo pessoal e seu também,
Quando eu saí do Einstein, ele falou, beba água. Tive com ele esse fim de semana, ele disse, beba, tá tomando água? Por quê? A água tem algum... Existe de alguma maneira um mecanismo, vamos dizer, vamos falar uma bobagem aqui, vamos dizer, de algum coágulo, de alguma densidade maior na corrente sanguínea, engrossa, vamos falar mais simplesmente, engrossa o sangue? Exatamente. O princípio da necessidade da hidratação de pelo menos 2 a 3 litros ao dia... Que eu não aguento nem meio. Pois é, a gente tem que se hidratar nessa razão de 2 a 3 litros por dia exatamente para evitar que o sangue fique espesso, fique grosso. Se a gente observar, nós temos no coração a parte muscular, com essas artérias que eu citei, mas nós temos os grandes vasos, que são essas artérias em azul e em vermelho. Todas essas artérias, por onde passa o sangue, se você não tiver um conteúdo hídrico de água de pelo menos 2 a 3 litros ao dia, você pode ter realmente o engrossamento desse sangue e a formação de coágulos. Existem pesquisas mostrando que se a pessoa toma, Rony, menos do que 1 litro de água ao dia, ela está predisposta, com muita incidência, a infartar. Então, se a gente toma menos de 1 litro, a gente tem que realmente mudar de imediato essa conduta. Pode ser água com gás, pelo menos? Eu ia dizer isso agora. Que tipo de líquido, né? Porque a gente sempre trabalha com água, mas você pode incluir nesses 2 a 3 litros, pode ser um pouco de água com gás, pode, água de coco, sucos naturais, chás. Eu só peço que a gente não inclua as bebidas alcoólicas, porque no consultório o pessoal faz esse cálculo, incluindo a cervejinha e o vinho também. Eu sou sommelier, mas no vinho não vai água, mas na cerveja vai. Exatamente, a cerveja tem um conteúdo de água e o pessoal calcula já colocando a cervejinha junto. Falando de bebida alcoólica, uma coisa que me passa pela cabeça é o seguinte, no inverno, a gente não é que coma mais, tem uma necessidade de uma absorção de comidas mais calóricas. Isso entra, de fato, na nossa conversa, não? Ajuda ou piora? Isso é uma verdade. Nutrologicamente falando, o nosso corpo ele busca mais alimentos no inverno, inclusive alimentos mais doces, mais calóricos, mais energéticos. Por quê? Porque o frio faz com que o nosso corpo, nossa temperatura interna, tenha que subir. E para aumentar a temperatura, pessoal, a gente tem que comer mais. Então esse é um fato normal, não fiquem assustados pela necessidade de se alimentar mais. A questão é você saber selecionar quais alimentos. Tá. O problema é que no inverno, a gente, sabendo disso, a gente abusa. Então vamos comer coisas mais calóricas, mais gordurosas, mais doces e se esquece que você tem um risco cardíaco no inverno também. Então você tem que comer mais frutas, mais verduras, pode de vez em quando fazer uma extravagância, pode e deve, porque nós também temos que viver um pouco. Então, a cada 15 dias, come alguma coisinha que você gosta mais calórica, mas sem exagerar, tudo com moderação. Engraçado, eu tinha um amigo que está no andar de cima, que era o Erasmo Carlos, ele disse que, na verdade, tudo que ele gosta é ilegal, imoral ou engorda. Né? Eu acho que isso acontece com qualquer um, né? As comidas gostosas são calóricas, todas, né? Todas. A gente sabe que para ficar mais palatável, mais gostoso, você tem que ter mais gordura, mais açúcar, e é aí que a gente fica preocupado com as pessoas que acabam exagerando um pouco mais. Eu estou vendo um monte de coisinhas aqui, doutor, nessa mesa. O que é isso aí, gente? Estou vendo ali hortelã, estou vendo, que eu gosto muito, de gengibre. Estou vendo canela, aquilo ali é pimenta. E aquele pozinho ali é... É a curcumina, é o açafrão, né? Tá, o extrato do açafrão. Cúrcuma. O que você está fazendo aí na mesa? Então, aqui é para dar algumas dicas para todos nós sobre alimentos que podem ser úteis e benéficos nesse período de frio, no sentido de tentar diminuir esse risco cardiovascular, porque o frio externo faz com que a gente tenha essa necessidade de se alimentar melhor, de aumentar a nossa temperatura corpórea. Como fazer isso além de colocar um agasalho? Se alimentar com alguns produtos estratégicos e que sejam saudáveis. A pimenta vermelha, chamada dedo de moça, ela tem alguns extratos que melhoram a função da nossa tireoide. Tá. Para quem não sabe, a tireoide controla o nosso metabolismo e controla a nossa temperatura corporal. Então, se você quer dimensionar e equilibrar a sua temperatura, coma um pouquinho da pimenta vermelha dedo de moça. Que não é ardida assim, né? Não é tão ardida, exatamente. E aí você pode usar o hortelã, que é útil para a digestão. No inverno nós temos uma tendência a ter problemas digestivos, estomacais, intestinais.
O hortelã é muito importante para isso. Gengibre, cúrcuma e canela são excelentes para temperos, tanto de salgados como doces, para colocar no chazinho, no suco natural, e automaticamente são formas de elevar a nossa temperatura interna e dar aquela sensação de calor para poder contrapor com esse frio que muitas vezes a gente está enfrentando. Entendido. Quer dizer, isso só para... Isso basta fazer isso como tempero? Como tempero, tanto para os salgados como para os doces, temperar o nosso chazinho, temperar o suco, e é uma forma gostosa, natural, de você aumentar a sua temperatura corpórea. Bom, o brasileiro, de uma forma geral, é o rei da automedicação, que eu acho isso uma barbaridade, muitas vezes eu me incluo nisso. Ah, toma aí um remedinho, aquele que é bom. Sabe, eu acho tudo isso de fato uma bobagem. Procura o profissional, procura o médico, tudo bem. Mas... homem não gosta de fazer exame, homem. Mulher faz exames pavorosos que elas fazem. São coisas terríveis, né? Aquela mamografia que parece que vai espremer o seio da mulher, vai sair pela boca, é uma coisa pavorosa. Fora os outros, Papa Nicolau, homem não vai. Agora, qual é a frequência que nós, meninos, e vou incluir as meninas também, precisamos ter para fazer os check-ups cardiológicos? Em geral, a minha recomendação é fazer o check-up no início do ano, portanto, uma vez. E dependendo dos resultados desse primeiro check-up, se houver alterações importantes, logicamente você tem que fazer um segundo check-up no segundo semestre. No entanto, para as pessoas que já têm um histórico cardiovascular, já infartaram, têm alguma arritmia, têm pressão alta, passaram por internações ou eventualmente até por uma cirurgia no coração, 2 vezes ao ano no mínimo, olha. E lembrar que realmente as mulheres são as que têm mais cuidado em relação a isso e que levam seus maridos, namorados, pais, filhos ao consultório. Isso é uma verdade comprovada. Eu vou sempre obrigado. Você está rindo para mim por quê, Paola? Sabe que você tem que ir meio arrastadinho mesmo, não é? Né? Mas o importante é ir. Mas estou feliz que eu gostei de tudo que o doutor mostrou ali, dos alimentos. Agora, falando em gostar, tem uma pergunta também, que é a dúvida de muitos, doutor. Você falou da quantidade de líquidos que a gente deve consumir 2 litros ao dia, mas não incluir bebida alcoólica. Agora, aquela história da tacinha do vinho que faz bem pro coração, é verdade ou é mito? É verdade. Eu fico até feliz de dizer que é verdade, porque eu vou estar agradando muitas pessoas, inclusive o Rony aqui, né? Mas o vinho tem propriedades anti-inflamatórias, que a gente chama popularmente de antioxidante, que na verdade é você diminuir a ferrugem dentro das nossas artérias. À medida que a gente envelhece, as nossas artérias por dentro acumulam um lodo, uma sujeirinha, uma ferrugem. E o vinho tem essa capacidade. O vinho tem uma substância chamada resveratrol, que é usada no mundo dos cosméticos e também no universo cardiovascular, para diminuir essa inflamação presente nas artérias. É mais um produto que, junto com esses temperos que eu citei, poderia ser melhor utilizado no frio. Normalmente nós sommeliers, nós que mexemos com vinho, a gente sabe que existe, na sua área, né, que é cardiologia, aliás, todos os meus professores de enologia, todos eram médicos, todos. E tem muito cardiologista, professor de vinho. E eles sempre dizem que o vinho tinto funciona um pouco melhor do que o vinho branco. Por quê? Porque tem mais resveratrol? Exatamente. Porque na casca, né? Na casca. Isso é uma verdade. Há um benefício um pouco superior do vinho tinto em relação ao branco. Concentração desses ingredientes naturais, das cascas, das sementes, onde estão os extratos mais antioxidantes, no vinho tinto a gente sabe que predomina mais do que no vinho branco. Essa história a gente ouve sempre. Tem mais pergunta da Paola? Tem? Olha como nosso papo está indo bem. O pessoal está mandando um monte de pergunta, doutora. A Solange perguntou se é verdade que segunda-feira o número de infartos é maior do que os outros dias. Gente, como é que é? O pessoal fica ansioso para voltar ao trabalho, será que é isso? Exatamente. E isso que a Solange está perguntando é verdade. Saiu recentemente uma pesquisa mostrando que a segunda-feira é o dia da saúde mental, da descompensação da saúde mental. As pessoas já no domingo à noite ficam ansiosas. Eu tenho um paciente que diz para mim, ele trabalha na parte bancária, ele diz para mim que todo domingo à noite ele tem que tomar um ansiolítico para iniciar a sua semana. Porque ele já tem projetos, missões, metas e ele já fica ansioso se ele vai dar conta disso. Então, segunda-feira acaba sendo um momento de ansiedade, de estresse e aí precisa controlar, pessoal, para a gente não ter, logicamente, um desmembramento como é o infarto do coração. Vamos falar dos sinais de alerta? Porque depois que eu fiquei sabendo que quem toma meio litro d'água, eu nem tomo meio litro d'água por dia,
é um candidato a infartar. Vamos ver aí quais são as dicas que o doutor Edmo vai dar para a gente. Vamos dividir os sinais de alerta em dois tipos. Nós temos os sinais de alerta típicos e os atípicos. Os típicos, que são aqueles que todo mundo já ouviu falar, é a famosa dor no peito do lado esquerdo, que parece que um trator está passando sobre o seu peito, é um aperto violento. Se você colocar uma escala de 0 a 10, a pessoa vai falar 9, 10, de tão forte que é. Uau. Isso irradia para o membro superior esquerdo, face, e geralmente vem acompanhado de uma sudorese fria, que você fica da cor do papel, você fica pálido e gelado. Isso é o clássico. Uma pessoa que tem esse sintoma tem que correr ao pronto-socorro, porque as horas já estão passando e ele pode não recuperar o que está acontecendo no seu coração. Correto. Agora, os sinais mais atípicos que nos preocupam são aquelas pessoas, por exemplo, os diabéticos. Os diabéticos não costumam ter essa dor típica, o formigamento. O que eles costumam ter? Simplesmente um calafrio, ou uma sudorese fria isolada, ou uma náusea, um mal-estar digestivo. Isso pode ser exatamente o primeiro sinal de um infarto. Uau! Isso é assustador. E é verdade que o infarto acomete mais nós meninos do que as meninas? Ainda nós estamos ganhando das meninas, mas muito pouco. Já ganhamos de uma distância maior. Nas últimas décadas, as mulheres têm chegado próximo de nós, porque as mulheres têm estresse semelhante aos homens, atividade profissional tão nobre quanto. Verdade. Problemas hormonais talvez maiores, porque a mulher tem gestação, começa lá atrás com a menstruação, depois gestação, menopausa, e isso interfere com o risco cardiovascular. Claro. E também a gente sabe que a mulher acumula mais funções e tem mais capacidade de fazer tudo ao mesmo tempo do que nós. Isso acaba levando a um risco maior de infarto. Vamos pensar em algumas dicas para a gente, pelo menos, evitar no inverno um problema desse. Eu sei que no inverno ninguém faz muito exercício. Eu, por exemplo, não estou fazendo. Frio, não vou. Acordo 5 horas da manhã para vir para cá. Está nevando, eu não vou. Aí, ali acha que eu tenho que fazer de tarde. Então, mas eu... Enfim, o que a gente deve fazer? Então, primeiro, não dá desculpas, né? A gente tem que criar... Vamos começar com a dica principal, não dá desculpas. E a gente tem essa história, não dá para ir na academia que está muito frio hoje. Então, na verdade, a gente precisa quebrar esse estigma. Primeira coisa, ter uma orientação especializada através de um check-up, como você falou, para saber que tipo de exercício que o nosso coração tolera. Não é todo tipo de exercício que todas as pessoas podem fazer. O que você pode, talvez eu não possa e vice-versa. Então, saber primeiramente isso. Depois, se alimentar adequadamente. E terceiro, realmente ter uma regularidade na semana. 2 a 3 vezes por semana, fazer o exercício e se cuidar. Onde é que eu te acho, além do Einstein? Você pode me encontrar no @edmaticgabriel, que é o meu Instagram. Vou ter o prazer de responder todas as questões que forem colocadas ali. Obrigado, querido, por ter vindo. Muito obrigado, Rony. Um prazer. Tamo junto. Bom, agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas e bonitões do Brasil inteiro. Rapidinho, quer ver só? Fecha aqui no olho do tio Rony, ó. Para você que chegou agora, bom dia! Muito bem. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós vamos agora ser teletransportados pelo paladar e pelo aroma, direto para um destino muito procurado pelos surfistas. Olha que coisa linda. O que eu vou dizer para você? Aloha! É isso. O Havaí é aqui no Manhã do Rony. Hoje, marcada pelas frutas tropicais, muitos vegetais, peixes frescos, moluscos e outros frutos do mar. A comida havaiana remete ao verão. Pode ver que tem sempre aquele clima de refrescância. Em geral, ele é leve e carrega um clima tropical. A sua base é polinésia, né? Claro, e tem também uma influência da cozinha europeia, porque, nossa, é um lugar turístico, né? E isso faz com que fique mais familiar ao paladar ocidental. E por isso está se popularizando por aqui. Quem vai nos falar um pouco mais sobre isso é o chefe Juliano Mizokoshi-san. Tá bom, querido? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter vindo. Olha que coisa linda, né? Eu vi vocês montando essa mesa quando cheguei. É um mise en place muito bonito. Aliás, eu não sei se lá, Juliano, no Havaí, a comida é colorida assim. É bem colorida. É igual, parecido comida japonesa. Que o japonês fala, né, que quanto mais colorido, melhor. Isso. Né? E eu concordo com isso, até porque
Isso aqui é uma obra de arte. Você já começa a comer. Essa bobagem, come com os olhos, come mesmo, não é verdade? Você morou no Japão, né? Um tempão. Desde 5 anos, morei 30 anos. Ah, rapaz, então você fala japonês fluente? Influente é só japonês, né? Português, você está falando? Não, tô aprendendo agora. Você está aprendendo agora português? Agora mesmo. Você está falando sem sotaque nenhum? Não, mas nunca estudei. Agora que eu estou começando. Mas você é japonês, brasileiro, sansei? Eu sou sansei. Tá. Eu estava conversando agora há pouco com a sua mãe, que está aí. Conversei com a sua esposa, que está ali também, que não fala uma palavra de português, ou fala uma coisinha ou outra, e nós começamos a falar em inglês, que ela fala fluente também. Então foi muito bom. E olha, eu estou muito contente com essa história, quero saber o que que te fez optar pela gastronomia havaiana, se você é japonês. Então, lá no Japão tem muito restaurante havaiano. Eu não sabia. Tem muito. Eu acho que tem mais do que no Havaí. É mesmo? É mesmo. E tem muitos japoneses que trouxeram do Havaí de novo, aí começaram a montar uns restaurantes muito, tem até franquia de havaiano. E eu trabalhei uns tempos lá no restaurante havaiano. Ah, tá. Então, eu não sei o que você trouxe hoje pra gente, mas vamos começar fazendo alguma coisa aí. Que nós estamos batendo papo aqui, mas o que você nos trouxe hoje? Hoje eu trouxe aqui steak de atum. Adoro atum. E esse aqui é mochiko chicken. O que significa isso? Esse aqui é parecido com karaage do japonês. O que a diferença é que a gente usa mochiko, que é farinha de arroz. Tá. Por isso que esse aqui é sem glúten. Sem glúten, tá? E hoje a sobremesa é esse pineapple brulee. Olha que lindo isso aqui, gente. Presta atenção. Isso aqui, olha que coisa mais linda. E você flamba isso aqui, né? Você vai flambar também isso aqui? Vou flambar. Ai, que coisa maravilhosa. Bom, vamos começar o preparo? E o que é mochiko chicken? O que é isso? O mochiko chicken, então, é frango fritado. Tá. Usa só arroz farinha de arroz. E a gente deixa temperado de shoyu, Tá. com gergelim gergelim não, desculpa, gengibre e alho. Tá. Aí a gente deixa marinado. Agora, esse daqui é o atum maravilhoso. Isso. Que você, o que você está passando aqui? Passando polvilho doce. Polvilho doce? Polvilho doce e sal e Polvilho pimenta do doce? reino. Nunca ouvi falar. E você vai fritar? Vou fritar. Olha que maravilha. Não, tudo de bom. Adoro coisa frita, né? Por isso que eu tô com esse barrigão, que eu gosto mesmo, né? E tô, como diz o outro, no bico do corvo já, eu tenho que comer mesmo tudo. Eu gosto disso. Nas redes sociais, onde é que eu te acho? Tá fritando frango agora, né? A gente tem Instagram, Tá. lanikai.sp. Lanikai é LANIKAI.sp. Tá. Nanikai com K. Com K. .sp. Lindo. Eu tô fascinado com essa coisa colorida aqui. Bem havaiana mesmo. O que é isso aqui, Juliano? Isso aqui na casca do Isso daí coco? é pitaya bom. Como é o nome? Pitaya bom. Pitaia, mas a fruta pitaia? A fruta pitaya. É igual açaí bom. Eu gosto muito de pitaia, adoro. É a pitaia vermelha ou a pitaia branca? Pitaia que a gente agora está usando é vermelha. Vermelha, tá. Que tem que temperar ela. Você está empanando o frango aí. Que farinha você usa para empanar esse frango? Esse frango é farinha de arroz. É que é feito tudo de arroz. Ai, que maravilha. Você sabe que eu vou comer tudo isso, não vai ficar nada, pode ter certeza. Porque o que acontece, eu já provei uma vez. E tem uma curiosidade, Juliano. Fica crocante por fora e por dentro fica suculento. Né? Qual é o segredo? Fica dentro suculento é porque a gente deixa marinado. Tá. Não é na hora que a gente tempera, não. A gente deixa marinado mais de 6 horas. Tá. Aí, para ser bem crocante, põe essa farinha de arroz e frita 2 vezes. Deixa descansar e frita mais uma vez. Ah, são 2 vezes então. Tá.
Lindo. Paula, você quer um drink? Deixa eu ver. Olha aqui. Quem sou eu para negar um drink? Ah, que drink é esse aqui? Gente, como é que toma? Juliano. Esse drink é Plantation Ice Tea. Plantation É suco de Ice Tea. abacaxi. Pode tirar esse abacaxi? E chá preto. Olha que lindo isso aí. Tá bonito, hein? O que tem aqui? Chá. Abacaxi. Chá. É chá Chá preto preto e suco de abacaxi. e suco de abacaxi. Delícia. Pode? Não, eu vou pedir para tomar de você, porque... Você não quer? O outro, o que é ali? Deixa eu pegar o outro de rosa. Esse aqui. Esse aqui é o quê? Esse é Blue Hawaii. Blue Hawaii. Blue Hawaii é um coquetel. Não tem álcool aqui. Tem álcool. Tem álcool, então isso eu não posso tomar. Opa! De manhã eu não posso tomar, que pena. Olha só que pena. Que pena. Isso é... Oh, meu Deus do céu. Copinho. Copinho você quer pra quê? Pra você provar o drink. Ah, sim. Me dá. Deixa eu provar só um pouquinho, como é que é? Aí, tia, fala. Ela deixou. Tá vendo? Vai não! Ele não vai não! Saúde. Vai sim! Nossa, mas tá cheiroso, hein? Tá muito cheiroso. Esse aqui é a massinha de arroz? É. E depois vai fritar de novo. É 2 vezes. Porque 2 vezes poder ficar crocante por fora e suculento por dentro. A dica que ele me deu agora. Olha. Legal, né? E a gente pode provar? Pode. Pode. Mas não vai fritar de novo? Já tá... Já foi? Já fiz a segunda vez. Então podemos. Está muito quente. Tá quente. O que a gente faz? Deixa eu Tá ver. quentinho. Tá? Ah, mas eu acho que dá. Vê, me diz. Ai, 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 que bom. Pegando fogo, bicho! Bom? Nossa. Esse temperinho, tem um temperinho mais... Tareia, alguma coisa assim? Não. É shoyu Shoyu. e gengibre Gengibre. e alho. Esse aí é o ahi steak, Esse é a steak. que é feito com atum. Atum. Frito. Frito. Aí agora eu vou fazer o molho. Que Com molho? shoyu e manteiga. Shoyu e manteiga. Olha. E alho. E alho. Deve ser muito bom. Você adora atum, né, Rony? Eu gosto de atum. Eu gosto de tudo. Mas de atum mais ainda, né? Segura a onda pra mim aí, que eu vou esperar esfriar porque eu vou pegar. Vem cá comigo. Ó, Dia dos Pais tá chegando. Você sabe, né? Agora, você sabia que você pode ganhar 250 mil reais? Dá uma olhada nesse recadinho do Marcelo de Carvalho pra você ver. Olha só. Fala, Marcelo. João Kleber, O que, Marcelo? você não vai acreditar. O que, Marcelo? Só faltam 3 dias. 3 dias. Nós vamos dar para você, nosso telespectador, mas nosso telespectador que participa do Festival de Prêmios, o melhor presente da vida. Porque você pode ganhar 250 mil reais. Não perca essa chance, não perca. Muito legal. Então aproveita essa chance com o Festival de Prêmios, participe agora mesmo. Compre já a sua assinatura no festivaldepremios.com.br. Tudo isso por um preço que você nunca viu. Apenas R$5. O melhor presente para o seu pai e para você também está aqui, no Festival de Prêmios. Aliás, Marcelo, um abraço para você, querido. Marcelo, quando eu estava no hospital, me ligava todo dia para saber como eu estava. Você é um querido. Beijo. Continuando. Onde é que foi parar a Paola? Não, ela ia provar para dizer para mim se estava bom ou não. Mas você guardou um para mim, esse aqui. Aqui. Vamos ver. Saúde. Muito bom. Guarda para mim. Porque agora nós vamos falar dessa sobremesa linda que você nos trouxe. É Pineapple Brûlée. Brûlée. Que seria como o creme brûlée? É, creme brûlée e a gente usa a compota de abacaxi. Ai, que interessante isso. E flama depois. Flama Tá vendo o depois. maçarico ali e Isso. tudo, né? Ai, que coisa linda. Isso aqui é o atum. É.
Esse Ótimo. é o prato de atum. Ali o que é? Isso aqui é salmão grelhado com salsa de manga. Nossa, é tudo de bom, meu Deus do céu. Isso aqui? Isso daí é panqueca de calda de macadâmia. Ai, macadâmia, eu adoro macadâmia. Muito bom. Vou até pegar um aqui que está bem aqui em cima. Desculpa destruir seu prato. Que é isso? Macadâmia. É docinho. Docinho. Essa calda é docinho, mas a massa não é nada de doce não. Come junto que combina muito bem. Legal demais. Pra mim, aqui. A Paula largou tudo isso aqui, a Paula. Você largou tudo o abacaxi aqui, com tudo. Vamos. Toma que o filho é teu. Vou levar então para enfeitar o drink. Muito obrigada. Esse aqui é camarão? É camarão. Só vou É camarão provar aqui. com farinha e coco ralado. Gente, eu tô me sentindo nova aí. Aloha! Bom, como é que você finaliza essa sobremesa? Só com... que eu tô vendo aqui também, chantilly. A gente já deixa montado o creme brulee aqui. Tá. Aí põe em cima açúcar granulado. Tá. E faz maçarico. Finaliza com chantilly, flor e hortelã. Isso deve ser um sonho isso aí, com toda certeza. Bom, então vamos flambar? Vamos embora. Opa. Enquanto você vai pegar as coisas, eu vou dizer, você perdeu alguma coisa, alguma parte do nosso programa? Fica triste não. Você pode assistir depois, é só baixar nosso aplicativo Rede TV Go. Ou seja, Rede TV tem aquela exclamaçãozinha que faz parte do nosso logo e depois GO, Rede TV Go. Você vai ver tudo direitinho, bonitinho, você não vai perder nada. Enquanto isso, ó, já está aqui, ó. Já está aqui, isso aqui vai flambar de verdade. Olha o tamanho do abacaxi. Olha o tamanho do... Olha que bonitão. Muito bem. Açúcar granulado, Granulado. né? Não pode ser açúcar comum. Não. Ótimo. E é creme brulee mesmo. Só que dentro do abacaxi com suco de... Eu tenho uma colherzinha ali, deixa eu pegar. Eu já estou muito feliz que você está aqui. Peraí. Vou pegar desse aqui, ó. Já está pronto, né? Você é insuportável. Olha o que você fez comigo. Olha. Meu Deus do céu. Bom. Isso feito, depois de tudo certo, eu vou dizer uma coisa a você. Enquanto este bonitão do Juliano flamba, eu vou flambar uma coisa para você. Minha convidada de hoje. Eu gosto muito dela, embora não tenha conhecido assim, com mais intimidade. E ela começou, na minha visão, a fazer sucesso com a personagem Penélope, do programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum. Era a ídola brasileira de toda a garotada. Também ganhou destaque na comédia, na primeira mostra de stand-up paulista, que eu adoro stand-up, e o show dela foi eleito o melhor pelo jornal Folha de São Paulo. Minha convidada de hoje é atriz, competente, no último nível, deu vida à delegada Bernadette, você se lembra de Avenida Brasil, a personagem Rosana em Carinha de Anjo. Ângela Dipp, obrigado por ter vindo, meu amor. Como você não levante, por favor. Como é que você está? Tudo bom. Muito bom estar aqui Obrigado, também. querida. Acordou cedo. Eu tenho 61 anos, às 4 da manhã a pessoa acorda. Não é assim quando a gente fica mais velho? Eu tenho 79. E você acorda que horas? Eu acordo, sou obrigado a acordar às 5 da manhã. Mas se deixar, eu acordo às 5 da tarde. É que eu vi uma modificação, assim, com a idade. Não sei por que às 4, 5 da manhã você levanta. Eu vou dizer, eu tenho idade para ser seu pai. Não. Mas não tenho essa vocação de acordar cedo. Ah, é? Eu gosto, sabia? Mas agora, independente da minha vontade, eu acordo mesmo. Se eu te imitar, tem que pegar o guardanapinho, colocar aqui. Oh, meu amor. E pronto. Ângela, você nasceu em São Borja, mas se mudou para Porto Alegre. O que você veio fazer aqui nessas paragens? Na verdade, eu com 3 meses de idade, de jipe,
já fomos de São Borja até Porto Alegre. E aos 21, meu pai me disse, filha, você é a ovelha negra da família, agora é a hora de assumir e fugir para São Paulo. E aí, tô desde então até agora aqui nessa cidade, que é muito... É que era uma época que para você trabalhar com o que a gente trabalha, você tinha que ir para os grandes centros, migrar, né? Sim. Hoje em dia é diferente. Você em casa, num computador, você consegue estar com o mundo inteiro, né? Se comunicando, expressando sua arte. Mas há quantos anos atrás? 40 e tantos, de 21 para 61. Aí, ó. Aí, eu nunca fui boa em matemática. Mas olha, uma coisa também que as famílias não viam com bons olhos o nosso ofício de trabalhar com comunicação. Não. Você deve ter passado por isso, como eu passei, Claro. e tantas pessoas, Claro. então, vamos dizer, da minha geração e eventualmente da sua. Todo mundo agora quer que os filhos sejam artistas, célebres, influencers, mas na nossa época era quase como uma prostituição você querer ser atriz, né? Até tenho usado no Instagram, né? Eu ressuscitei a Penélope, só que a Penélope agora está na menopausa. Então a Penélope reclama daquela pelúcia cor-de-rosa, ela usa um leque, e aí ela explica algumas coisas, porque a Penélope tem assim, a origem do nome dela, ela vem da Grécia, né? Da Penélope e do Ulisses. Então, por exemplo, ela fala, hormônio vem do grego orman, que quer dizer impulsionar, estimular, mover. E quando os hormônios vão embora, tem que cuidar para não ficar parada, né? O que você está fazendo agora aí? Já estou finalizando até a sobremesa. A sobremesa, né? Olha aqui. Bom, você falou da... Quer que eu dance hula-hula? Ah, que bonitinho! Você também tá... Ai, que bonitinho! Já entrou Não no pode clima, levantar, né, gente? Que aí eu saio de quadro. Não sai nada. É que você sabe que eu sou desobediente, né? Bem-vindo A ao última clube. vez que nós estivemos juntos no seu programa, em 1830, Foi. eu lembro que eu levei toda a comida para casa. Eu acho que era uma coisa árabe, enfim. Hoje eu vou levar também, viu, Juliano? Ângela, Tá muito bom. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem começou com essa história aqui, numa entrevista, foi o Boris Casoy. Nós estávamos batendo papo, aquela coisa, e ele disse, Rony, não tem como levar isso para casa? Senão vamos dar um jeito. E demos. A partir desse dia, nós temos quentinhas e quetais para que os nossos convidados, se gostarem da gastronomia, possam levar para casa e degustar na serenidade do seu lar. Que maravilha. Eu sou daquelas pessoas que se eu vou num restaurante, cada vez vou menos. E aí eu como pouco, né? Eu sempre levo, não tenho o menor problema em sair Ângela, com uma comida. é uma questão cultural. Claro, É uma questão cultural. Minha mãe tinha uma educação europeia e tinha a ideia de que esse é o país do desperdício. Pois é. Eu ia muito para os Estados Unidos para visitar meu filho, que morava lá, e minha nora. E um dia eu queria ir para eu gosto de gastronomia, e queria ir para o topo do topo dos restaurantes. E fui a todos eles. Fui não vou dizer nome nem nada, mas é uma coisa fora de propósito. Quando eu entrei, eu digo, meu Deus, estou perdido. Vou deixar todo o dinheiro que eu trouxe para os Estados Unidos, vou deixar lá. Bom, aí foi assim, pra você ter ideia, abrimos com champanhe milésime, um Dom Perignon, caviar, beluga, malossol, subligny. Olha, Muito prazer, pra muito valer. prazer. Acabou a refeição, chega o maître do hotel e disse, boxa? Eu não sabia, digo, como? Aí essa moça e o meu filho disseram assim, fala assim. Eu disse assim, yes, thank you. Porque todo mundo leva para casa, é educado, é gentil, você não deixar a comida no prato. Exato. Se você deixa, você é grosso, você é uma pessoa que pensa em desperdício. É cultural isso, Ângela. É cultural. Tranquilo. Então acho que é por aí Perfeito. mesmo. Então eu vou levar. Vai levar. Bom, Ângela, eu sei que seu espetáculo é uma mistura de stand-up comedy com palestra. Gosto das duas coisas, eu vou te ver, hein? Em que você apresenta ao público diversas fases da vida de uma mulher. Da puberdade à menopausa. E quem te acompanha nas redes sociais vê que você fala muito sobre esses temas, né? E sendo assim, nós pedimos às bonitinhas do Brasil inteiro que enviassem algumas dúvidas para que você pudesse responder ao vivo aqui. Olha que
Podemos começar? Paula, o que chegou aí? Pergunta para a Ângela. Tudo bom, Ângela? Oiê, tudo bom? Olha, a primeira é da Maria Tereza, ela é de Jordanópolis, São Paulo. E ela perguntou: estou para entrar na menopausa e gostaria de saber qual conselho você me daria. O conselho é informar-se, né? Porque antigamente menopausa era tabu, ainda é um pouco, mas não é mais. Se você entrar no Instagram, tem 1000 mulheres fantásticas, de artistas a cientistas, falando sobre isso. Então eu sempre digo, né, que informação é poder. Para você não tirarem sarro de você, para você não ser enganada, informe-se e procure médicos, de preferência não só um, né? Porque, por exemplo, tem essa questão de repor, não repor, se dá câncer, não dá câncer. Tem fitoterapia, que é muito legal de você procurar também, caso você não possa fazer uma reposição. Porque não é uma suplementação, é repor. Porque hoje as mulheres vivem mais tempo. Antigamente, com 40 e poucos anos, ia embora. Agora, 50 é metade da vida. Você vai fazer o quê? Vai ficar cansada, vai ficar com o osso quebrando, tendo risco de ataque cardíaco. Então, é isso. Procure informação. Próxima, bonitinha. A Heloísa Soares de Niterói falou: como eu deveria responder aquela tia curiosa que sempre fica me perguntando, não vai ter filho, sabe? Assim, bem inconveniente. Vixe! O que você acha? Eu acho que, aquela coisa do liga o botão do não tô nem aí pra você, eu faço o que eu quiser, eu só me importo com o que é relevante pra mim, não tem essa de cobrança. Eu fui uma mulher que nunca quis ter filhos, num determinado momento da minha vida eu tentei, fiz fertilização in vitro, não deu certo, e eu sou muito feliz não tendo filhos, e acho que seria também muito feliz tendo filhos. E da minha família nunca foi cobrada, e se me cobrasse também eu ia dizer, com licença, quer ter filho, vai ter você. Mas você teve. Eu tive vários filhos, os meus fãs, os meus filhos da ficção. Eu quero convidar as pessoas para assistir Da Puberdade à Menopausa. É uma comédia, uma palestra, um solo, em que eu brinco com os perrengues das filosofias e as biologias da mulher madura, né? Porque a gente tem desde a puberdade, aquela complicada fase que a criança vira menina, vira moça. Aí depois tem a questão da menstruação, que era tabu na minha época, não é mais. Passamos por essa questão da diversidade, hoje em dia, dos gêneros. Maternidade ou não. E aí chega no climatério, que eu brinco que é o cemitério, mas não é. E aí a menopausa, a pós-menopausa, a velhice, longevidade saudável. Quero que todo mundo vá lá assistir, que vocês vão gostar. Olha, a atriz Angela Dipp entra em cartaz amanhã, dia 10. Presta atenção, amanhã é quinta-feira. Amanhã, dia 10 de agosto. Vai até o dia 30 de agosto. É curta. Quintas-feiras, às 9h30 da noite. Se você quiser, pode ir às 21h30 também. Com o espetáculo Da Puberdade à Menopausa no Teatro J. Safra, que é maravilhoso esse teatro, que fica na rua Joseph Cris, ou Joseph Cris, como você quiser, 318, na Barra Funda. É muito legal esse teatro. E você vai estourar de sucesso, eu vou te ver. Bonitão, olha aí. Nossa Senhora. Eu só tenho uma coisa para falar para você. Domo arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Gracias. Obrigado, querido, obrigado. Foi maravilhosa a sua gastronomia. Obrigado. Paula, você é minha parente, é diferente, já virou filha. Obrigado, meu amor. Ângela, não sabe como eu fiquei contente de te receber. Eu também, adorei estar aqui de novo. Obrigada por vocês. Vou comer. O que é isso? É um creme? É um creme brulee. Creme em brulee? É, vamos lá. com abacaxi. Claudete, meu amor, agora é contigo, minha bonitinha. Amanhã estamos juntos, você, bonitinha, você, bonitão. Obrigado pela audiência. Beijo. E até amanhã.